É para desencargo de consciência. Então, bora lá, pessoal. Mais uma vez, bom dia, né? Boa quarta-feira para todos. Estamos bem no meio da semana, certo? Como já falei anteriormente, nossa aula de hoje é uma aula de reposição, tá? Então, a gente vai dar uma adiantada de um conteúdo, certo? E no finalzinho da aula eu dou uma comentadazinha sobre os documentos, tá bom? Ok? Vamos lá. Todo mundo vendo minha telinha? Todo mundo me ouvindo direitinho? Estou em 4K? Estou em Full HD? Ou estou em WAV? Qual a minha resolução aí? Yuri? Oi? Tá aparecendo minha imagem direitinho? Tô perguntando se tá em 4K ou se tá em WAV. Em 4K Full HD, 60 Li, FPS. 10 FPS. Oi, Lari. Bom dia. Ei, eu vou ficar aqui na aula, mas por favor, tu não me chama que eu vou resolver um negócio aqui da internet, tá bom? Ok. Obrigado. Mas escute aí os negócios, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou trazer dois termos para vocês. ROI e PRI, né? Então aqui hoje a gente vai aprender a calcular o ROI e o PRI de um software, tá bom? Felipe, mas lá no documento só tem o ROI. Mas agora é o ROI e o PRI, tá? Então vocês vão adicionar o ROI e o PRI lá dentro do mesmo segmento, tá? Então vamos entender basicamente como é que funciona isso, tá bom? Então o ROI, Return of Investment, né? Entre os indicativos econômicos relacionados ao mundo dos negócios, talvez o ROI, né? O retorno sobre o investimento, esteja entre os mais importantes. Por que que o ROI é um dos mais importantes, pessoal? Porque sem o ROI, as empresas elas não conseguem entender quando que vai retornar aquele investimento que ela fez em aquela determinada tecnologia, naquele determinado processo, tá? Então, o ROI, ele é um parâmetro que serve para analisar o retorno sobre qualquer tipo de investimento, seja software, seja qualquer outra coisa, análise de mercado, investimento em energia eólica, qualquer coisa você consegue calcular um ROI. E para o ROI, né, de uma atividade em que os investidores costumam olhar ao avaliar a possibilidade de seguir adiante como processo de investimento. Então, os investidores, eles dizem o seguinte, chega aqui na empresa assim, é nesse período aqui que eu vou ter meu dinheiro de volta. Então, eu vou investir 100 mil nessa empresa. Vai demorar desse tanto? Quero mais não vou mais fazer negócio com essa empresa. Então, os investidores, eles se alinham bastante sobre esse valor do ROI, por isso que ele é muito importante, tá? Então, como calcular o ROI, certo? Como calcular o ROI? O ROI nada mais é que o ganho obtido menos o investimento dividido pelo investimento. Olha aí. Ganho obtido menos o investimento dividido pelo investimento, tá? Então, vamos fazer aqui um pequeno exemplo. Se uma empresa rende um ganho de 200 mil por mês, certo? E o investimento do software for de 40 mil, olha aí, presta atenção. Então, aqui é o momento em que vocês têm que marcar uma reunião com o cliente de vocês. Para quê? Para saber qual é a rentabilidade dele por mês. Felipe, mas e se o cliente não souber? Ajude ele a calcular. O que é gasto dentro de uma empresa? Água, luz, internet, telefone, funcionários, despesas com imposto, fornecedores. Então, tudo isso tem que ser calculado a fim de que você encontre aproximadamente quanto a empresa ganha por mês, tá? Tem empresa que já sabe isso, tá bom? Ele já tem ideia quanto que ele ganha de lucro por mês, tá? Mas tem empresa que não tem noção, entendeu? Então, por exemplo, a gente pega aqui a empresa que contratou o Pinepotec, né? Que é a empresa do Gabriel. Gabriel, tu acha que o dono da empresa lá, ele tem noção de quanto que ele ganha por mês? Eu acho que não, porque ele é tipo... Ele tem uma cara assim de playboy, ele vai ganhando muito, muito dinheiro. Ele não... Acho que ele não tem esse controle. Né? Ele não tem esse controle. Ele já quer o software para isso, né, Gabriel? Para ver se ele consegue entender quanto que ele ganha por mês. Então, essa é o exemplo de uma empresa em que vocês, né, quanto construtores de software, vão ter que procurar informações a fim de estabelecer o ganho do mês dessa empresa.
para que vocês consigam calcular o ROI. Então tá, vamos lá. Então eu tenho uma empresa que tem um ganho de 200 mil por mês, né? E o investimento do software foi 40 mil, tá? Vamos lá, o software custou 40 mil. Então como é que eu calculo o ROI? Olha aqui, ó. Ganho obtido no mês, tá? Tá aqui, ó, 200 mil, menos 40 mil, tá? Tudo isso dividido pelo custo desse investimento, que é 40 mil de novo, tá bom? Então, se a gente fizer aqui um cálculo rápido, vamos matar aqui esses zeros aqui, tá? Vamos matar esses zeros aqui, matar esses zeros aqui. 20 menos 4, 16. 16 dividido para 4, então eu tenho 4. Então, aqui, o que eu consigo entender? Que o meu cliente, ele ganha 4 vezes o valor do investimento. Tá ok? Então, isso significa que o retorno sobre o investimento foi de 4 vezes o valor aplicado inicialmente. Como o ROI normalmente é expresso em forma de porcentagem, multiplica-se esse resultado por 100. Então, com isso, no exemplo acima, o retorno sobre o investimento que foi feito foi de 400%. Tá? Então, como que vocês vão calcular? O primeiro passo, encontrar, né, quanto que a empresa tem de lucro por mês, faz esse cálculo com essa formulazinha básica e o resultado você multiplica por 100 para gerar em porcentagem. Tá ok? Então, a partir disso, você consegue encontrar o valor do ROI. Tá ok? Entendido? Tipo, Aí Deu a pra- gente, sim. a Deu pra gente entender esse primeiro estipula, exemplo? a gente estipula o preço do software. Sim, vocês vão estipular o preço do software. Olha, pessoal, vocês só podem calcular o ROI depois que vocês estipularem o preço do software. E vocês só podem estipular o preço do software quando vocês construírem os casos de uso, que é o que vocês vão construir nessa semana, tá? Então, na semana que vem, vocês vão construir os casos de uso, né? Até semana que vem. E na semana seguinte, vocês já vão construir a planilha de preços e descobrir quanto que vai ser o software, né? Isso colocando a lucratividade de vocês, né? A quantidade de horas empregadas, todos os casos de uso. Amanhã eu vou explicar o que é um caso de uso bem a fundo, tá? Então, pessoal, esse cálculo aqui eu só estou adiantando, mas vocês só vão poder fazer ele quando vocês descobrirem o preço do software, tá ok? Entenderam esse primeiro exemplo? Já que eu Sim. faço outro, tá? Então, a unidade de medida do ROI. O ROI, como retorno sobre investimento, ele se trata de uma relação. Ao se dividir um valor por outro valor, o resultado não possuirá uma medida específica. Porém, quando se multiplica o valor por 100, passamos a considerar essa medida em percentual. Então, eu não tenho uma unidade em específica, mas eu tenho a porcentagem em cima daqueles valores. Então, como o denominado ganho obtido, que é o que a empresa lucra por mês, a empresa do cliente de vocês, certo? Ele pode variar entre um número positivo e um número negativo. Então, o intervalo esperado de um ROI será algo entre 100% até infinito. Menos 100% até o infinito, tá? Então, tipo, uma empresa ela pode ter 1.200% de lucratividade, como ela pode ter menos 80% de lucratividade. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que o ROI ele pode ser positivo, como ele pode ser negativo. Tá ok? Então, olha aqui, observe, um resultado positivo, como esse do exemplo anterior, 400% é um resultado positivo, certo? Do ROI, significa que os retornos superam os custos e o investimento é considerado um lucrativo, tá? Agora, se você calculou o ROI e deu negativo, o que isso significa? Significa que o cliente, de uma maneira ou de outra, ele está metendo as pés pelas mãos porque ele está contratando um serviço de vocês, certo? A construção de um sistema sem que ele possa ter um retorno rápido, entendeu? Então, o que acontece? Significa que os custos do sistema que vocês vão construir superam os retornos e o investimento é visto como uma perda líquida.
Então, o ROI, ele pode sim ser positivo, como pode ser negativo, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação de um ROI negativo. Vamos supor que esse cara aqui, ele não fature 200 mil por mês, ele fature 20 mil por mês, tá? Vamos matar aqui um zero do faturamento dele. Então, como é que vai ser o cálculo? Vai ser 20 mil menos 40 mil, né? Que dá o quanto? Ó, 20 mil menos 40 mil, tá ok? Tudo isso dividido por 40 mil. Tá? Vamos simplificar aqui nossa conta, né? A gente mata esses zeros aqui tudinho, tá ok? Então, eu fico 2 menos 4, eu vou ter menos 2, certo? Dividido por 4. Quem que faz essa continha aí para mim? Dá conta aí. Aí, ó. Menos 0,5, né? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter o menos 0,5. Agora, pega esse menos 0,5 e multiplique por 100. Para mim ter em porcentagem. Dá quanto? Pode ser que vocês façam as contas. Então, eu vou ter aí, ó, um retorno negativo de menos 50%, certo? Isso aqui, tá? Então, eu vou ter um retorno negativo do ROI. Então, entendam, o retorno ele pode ser positivo, como pode ser negativo. Vai depender de quê? Do faturamento da empresa, do cliente de vocês, tá? Mas a gente parte de um pressuposto que se essa empresa ela tem grandes rendimentos, né? E ela quer expandir, por isso que ela contratou vocês. Então, a gente entende que, na maioria dos casos, ela vai ter, sim, um ROI positivo. Ficou entendido isso aqui, pessoal? Mas se caso o ROI é negativo, vai ter algum problema pra gente? A gente vai ter que transformar em positivo. Não, na verdade, você só está mostrando para o cliente o retorno sobre o investimento. Ele já contratou vocês. O problema agora é dele. Ele já contratou vocês. Isso aqui é para mostrar, pessoal, para outros investidores, entendeu? Se chegasse uma pessoa para investir na empresa, aí ele mostrasse o ROI para ele, tá? Para ver como que é esse rendimento, tá bom? Isso aqui a gente está falando do nosso software, tá? Mas, por exemplo, se eu fosse investir numa empresa de cachorro-quente, que vende cachorro-quente, aí eu chegava, via quanto era o faturamento dos cachorro-quente por mês e quanto eu queria investir. Então, eu quero investir 10 mil, tá? Vamos lá, e rende 1.000. Então, eu ia ter um ROI negativo, entendeu? Então, eu não iria mais investir na empresa de cachorro-quente. Agora, vamos lá, rende 10 mil e eu quero investir 5 mil, aí eu já tenho um retorno de um ROI positivo, pelo cálculozinho que a gente faz, tá bom? Mas lembrando que vocês só podem calcular esse ROI quando vocês tiverem esses dois valores. O valor que o cliente ganha por mês e o valor do sistema de vocês, tá? O outro termo, pessoal, é o PRI, ou PRI, né? Prazo de retorno do investimento. Então, aqui eu descobri se o investimento é bom ou ruim, se é positivo ou se é negativo, e aqui eu vou descobrir em quanto tempo eu vou recuperar isso. Então, são duas coisinhas que vocês têm que fazer aí perfeitamente. Então, o cálculo do prazo de retorno do investimento, ou payback, né? Ele é muita administração isso aqui, né, pessoal? Essa aula. É um indicador análogo ao ROI e mensura a atratividade do negócio, né, ao mostrar qual é o período necessário para que o investidor atinja um break-even e recupere todo o capital que investiu. Break-even, pessoal, é quando o cara que investiu tanto X dólares, ele retorna esse valor para o bolsinho dele, né? Retorna todo o investimento que ele fez, tá?
Então, o prazo de retorno do investimento, o PRI, ele é calculado de forma absoluta, por meio de uma unidade de tempo, e consiste basicamente numa modalidade de análise, né, inversa à rentabilidade. Então, vamos ver como é que a gente faz esse trem aqui, tá? Olha aí. O PRI, ele é um cálculo do investimento total dividido pelo lucro líquido, tá? Então, por exemplo, supondo que o investimento, certo, renda 18 mil ao ano e que o valor do capital seja aplicado seja de 45, temos que eu vou ter o valor do software de vocês, 45 mil, certo? Dividido pelo que ele ganha, certo? Então, aqui, no caso aqui não era ao ano, tá? Por exemplo, se fosse ao mês, tá? Se a pessoa ganhasse 18 mil ao mês, certo? Ele ia levar 2 meses e meio para recuperar o investimento que ele fez, tá ok? Se ele ganhasse 18 mil ao ano, ele ia levar 2 anos e meio para recuperar esse valor de 45 mil. Vocês estão conseguindo compreender? Bem tranquilo. Felipe, explica de novo, por favor. Qual parte, Paulinho? O PRI todinho? Isso. Pronto. O PRI, Pauliane, eu vou botar aqui na fórmula para você ver, né? Que o PRI, ele é o quê? Ele é um investimento total dividido pelo lucro líquido, tá? Vamos voltar naquele exemplo que a gente fez dos 200 mil. Qual era qual é o lucro líquido dele? Né? 200 mil ao mês? Não é? Uhum. E o software não custou 40 mil? Então, vamos fazer essa continha aqui, certo? Vamos lá. Então, eu vou ter, olha aí, pela fórmula, ó, investimento total pelo lucro líquido. Então, o investimento foi de 40 mil reais, que foi o preço do software de vocês. E o lucro líquido dele é 200 mil ao mês, tá? Aqui esse cabo ganha dinheiro, viu? 200 mil ao mês. O que acontece? Se a gente cortar aqui uns zerinhos, vamos cortar 4 zeros e vamos cortar 4 zeros aqui. Eu tenho 4 dividido por 20. Os amados matemáticos aí, façam a conta para mim. Quanto é 4 dividido por 20? É a mesma coisa que 1 dividido por 5? É, né? Então, aqui eu vou ter o quê? 0,2. Então, pessoal, olha que incrível. Nesse exemplo aqui, em que o cara ganha 200 mil ao mês, olha aí, cara, ele vai levar 2 semanas para recuperar o dinheiro que ele investiu no sistema. Vocês estão conseguindo compreender como é o negócio aqui? Perfeitamente. Perfeitamente. Agora, vamos imaginar outra situação. Vou até apagar esse negócio, esse cálculo aqui. Vamos lá. Vamos supor que nosso cara lá, né? O investimento total dele foi os 40 mil. Tá ok? Tá aqui os 40 mil que custou o sistema de vocês. Só que esse abençoado, ele não ganha 200 mil por mês. Ele ganha apenas 20 mil por mês. Olha aí. Tá? Então, se a gente cortar aqui os zeros, certo? Vocês se ligam nisso, né? Cortar os zeros para melhorar o cálculo, né? Então, aqui, 2 meses para recuperar esse valor. Tá entendendo? Então, o que vai variar de forma mais efetiva? É o quanto o cliente ganha. Por isso que é importante vocês saber qual é a rentabilidade média dele, tá? Aí o cliente pode dizer assim, mas tem mês que eu ganho mais, tem mês que eu ganho menos. Vamos fazer uma média. A gente calcula em cima da média disso, tá? Então, você pega 3, 4, 5 meses e faz a média, tá ok? Mas é importante que você entenda qual é o lucro líquido, né? Lembrando que lucro líquido é tirando todas as despesas, é o lucro, é o que ele bota no bolso mesmo, tá? É tirando todas as despesas, é o lucro líquido, tá bom?
né? E o investimento do software de vocês, tá ok? Então, nesse caso aqui, o cara ganhando 20 mil por mês, certo? Que também é uma grana boa pra caramba, né? Ele vai levar 2 meses para pagar o software de vocês. E o cara que ganha 200 mil leva 2 semanas. E o cara que ganha 1 milhão, entendeu? Então, por isso que o software de vocês tem que ser caro, pessoal. Um cara que ganha 200 mil por mês, ele paga um sistema de 40 mil em 2 semanas. Tá entendendo? Então, tem que se cobrar de forma efetiva a construção do sistema de vocês. Mas, claro, sem ser desonesto, né? Você não vai cobrar por hora que você não programou, nem por hora que você trabalhou. Seja honesto com com seus valores. A planilha que eu mandei para vocês nas pastas de modelo, ela está desatualizada. Então, eu vou atualizar os valores dela e vou enviar novamente na semana que a gente for construir a planilha, tá bom? Para quem já deu uma olhadinha lá na planilha de custos, tá? Então, o investimento, né? Se o investimento tem um PRI de 2,5, significa que em 2 anos e 6 meses a aplicação de capital que o investidor terá recuperado sob forma de retornos, tudo que investiu nesse ativo, tá ok? Pessoal, dúvidas? Nenhuma. Dúvidas sobre o ROI e sobre o PRI? Não. Vocês querem fazer um exemplozinho? Vocês aí na cadernetazinha para ficar mais tranquilo? Melhor, né? Vai. Sim. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui só para vocês dar umas treinadas. Deixa eu só botar aqui no slide. Calcule o ROI e o PRI das seguintes empresas. Empresa A. Não estou projetando, né? Nossa, que vacilo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Pronto. Tá? Calculem o ROI e o PRI dessas duas empresas aí, da empresa A e da empresa B. Bom? Vocês podem fazer isso, vocês têm 5 minutinhos para fazer isso, tá? Todo mundo, tá? Vamos lá, arrochem aí. Tá a música do Yuri enquanto isso. Sem
Sabendo seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Aceitei os fazermos, me reinventei, virei a página. Agora eu tô em outra. Tô bem aí, tô bem aí. Pode ficar com seu um dia, eu não tô nem aí. Tô bem aí, tô bem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Boca fechada, sem embaraços. Eu tirei todas as chances de ser uma rapaz. Mas fui vencida pelo cansaço. Nosso amor foi enterrado e descansa em paz. Sabendo seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Aceitei os fazermos, me reinventei, virei a página. Agora eu tô em outra. Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar com seu um dia, eu não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar com seu um dia, eu não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem ficar com seu um dia, eu não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Esses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros. Esses animais seus ideais. Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não. O que fez essa certeza dentro do teu coração? Batei na porta, não precisa ter quem é pra sentir a paciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Desses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros. Esses animais E aí, pô, fizeram essa música, tá muito morta. Vamos parar com isso. Terminaram? Yes. Yes ou no? Yes, Vamos fazer aqui, tá? Gente, vamos lá. Vamos pegar esse primeiro exemplo, certo? Aqui minha canetinha, branquinha.
Vamos lá. Como é que eu calculo o ROI, né? Bora lá, meu amigo Yuri, já que tu fez, me ajuda aí, né, parceiro? Como é que eu calculo o ROI? É o lucro líquido menos o investimento sobre investimento. Pronto, lucro líquido menos investimento sobre investimento. O lucro líquido aqui, ele tá em quê? Ao ano, né, parceiro? A gente quer em quê? Em mês. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir esse trem aqui por 12. Nossa, isso são 2, viu? Então, 2 bem aqui. Pronto. Isso aqui dá mais ou menos 7.416,66. Confere aí. Eu não transformei em meses, eu fui direto. Vai ter algum Ah, problema? tem porque a tua resposta lá vai ser no mês, né? E geralmente o cliente ele quer saber o mês. Tá bom? Ah, tá certo. Beleza? Então vamos lá. Então deu isso aqui, ó, 7.416,66 por mês, tá? Então é a média que ele ganha todo mês. Tá? Então a partir de agora a gente faz o cálculo, né, meu amigo Yuri? Repita aí para mim, repeat, please. O lucro líquido menos investimento sobre investimento. Pronto. Então lucro líquido, que é esse cara aqui, menos o investimento, 42.590, certo? Tudo isso dividido por 42.590. Tem horas que escreve direitinho, tem horas que não. Esse mouse é loucão. Faz a conta para mim aí, Yuri. É igual a menos 0,82. Pronto, menos, tudo isso aqui dá igual a menos 0,82. Que, multiplicado por 100, para a gente transformar em porcentagem, a gente vai ter aqui um ROI de quanto? Menos 80%. 82%, arredondando aí, tá? Então, observem que aqui o meu ROI ele é negativo, pessoal. Olha que coisa, né? Por quê? Se isso aqui fosse ao mês, certo? O ROI seria positivo, tá? A gente teria em média um ROI de 108%, se isso aqui fosse ao mês. Mas como está ao ano, vocês têm que se ligar nisso aí também, porque eu tenho que dividir por 12 para poder dar o meu valor, tá? Então eu tenho um ROI negativo, tá ok? Para calcular o PRI, como é o Yuri? É o investimento sobre o lucro líquido. Lucro líquido. Vamos lá. Eu tenho o meu investimento, certo? Quanto é meu investimento? Tá bem aqui, PRI. O meu investimento, 42.000, quanto? 590, tá? Dividido por 7.416,66. Então, isso aí dá mais ou menos quanto, Yuri? Dá uns 5, na minha conta aqui deu 5,74, é isso? Isso mesmo. Então, o que que acontece, ó? Isso aqui é o meu PRI e isso aqui é o meu ROI. O que que a gente consegue definir da empresa A? Que ela tem um ROI negativo de menos 82%. Então, é um investimento meio que pesado você investir quase 43 mil numa empresa que não ganha nem 8 mil por mês, tá? Então, é complicado. E aqui ele vai levar quase, aproximadamente, 6 meses para poder recuperar o dinheiro que ele investiu, tá ok? Então, é um investimento de risco para o nosso bom e velho investidor, tá? Então, é isso que eu quero que vocês calculem. E aí, pessoal, eu quero que vocês calculem
e vão afirmando isso, certo? Então, se vocês verem lá no modelo, né, no ROI, no documento de visão de um dos modelos tem o ROI, ele vai dizendo, ó, fulano, ciclano, o Beltrano ganha tanto por mês por causa disso, isso e isso. Vocês não vão colocar simplesmente o cálculo, certo? Vocês vão descrever o que se dá no cálculo, tá bom? Deu bom aí? Foi fácil de entender? Agora foi. Ah, pois vamos apagar e fazer a da empresa B, tá? Não, espera. Pronto, Jéssica. Pronto. Já acabou, Jéssica? Era eu, Felipe, a Willy. Aí era tu, Will. Desculpa, porque eu acho que tinha ouvido a voz da Jéssica. Eu vou apagar aqui. Vocês gostaram das músicas retrô aí? Toda indicação Não. do Yuri. Ei, desde coisa, só indiquei uma. Não. Yuri é um rapaz apaixonado. Sou não. É mais Yuri não, Yuri? acaba a bomba. Rapazinho corno, bichinho. É, né? Ele falou que não tem chifre, né? Tô bicando. Vamos lá. Vamos calcular o ROI da empresa B. Quem que me ajuda nessa? Vou botar bem aqui, ó. ROI. Então, o que vai acontecer nesse ROI aqui? A gente tem, né? Como é a fórmula mesmo, hein, Yuri? Só para relembrar. É lucro líquido menos investimento sobre investimento. Lucro líquido, 75 mil, tá? Menos quem? O investimento de 102 milhão e 420 reais. Mas minha Nossa Senhora, o mouse hoje não tá ajudando nada, viu? Tudo isso dividido pelos 75 mil, né? Já ia errando, olha. Isso aqui dá quanto, Yuri? Tu que fizeste aí? 75 mil, né? Não é 102 mil, não? Oi? Não é 102 mil, não? Não é sobre investimento? Assim, são... Olha, eu tava fazendo certo, me bananei aqui. Olha lá. 102 milhão 420. Pronto, meu amigo aí, faça a conta aí. Dá quanto? Dá igual a menos 0,26. Menos 0,26, tá? E isso em porcentagem eu tenho menos 26%, tá? Então aqui também é um investimento de risco, só não é tão risco quanto o anterior. Mas vamos calcular o quanto tempo isso vai retornar para o nosso cliente, né? PRI. O PRI é o que mesmo, hein? Investimento sobre o lucro líquido. Lucro líquido, Maria. Investimento, 102 milhão 420. Tudo isso dividido pelo lucro líquido que ele tem no mês. 75 mil. Quanto que dá aí, meu parceiro? 1,36. 1,36. Então, em média, aqui, ele vai levar quase 1 mês e meio, né? No caso, 1 mês e 2 semanas, para poder ter o retorno desse investimento, tá? Observem que aqui o investimento foi muito alto. O sistema dele custou 102 mil. E ele ganha 75 mil ao mês. Agora, imagine se ele ganhar 75 mil ao ano, né? Então, ainda teria que dividir por 12. Então, esse valor aqui não seria nem de perto esse, tá? Então, estejam atentos a esses cálculos aí, tá bom? Então, aqui vai levar aproximadamente 1,36 meses, né? Ou aproximadamente 1 mês e 2 semanas para poder recuperar esse investimento. Tranquilo?
Tranquilo. Deu bom aí, Jéssica? Williane, Eu sim, Gisele. deu certo. Eu entendi mais agora na conta do que na hora que tu tá explicando. É, porque na prática que a gente entende, né? Então pronto, né? Então eu acho que agora você já consegue ter uma ideia como calcular, né? Se vocês quiserem pegar alguns exemplos da internet, né? Para poder fazer esses cálculos, podem ficar à vontade, tá? Ou se quiserem refazer esses, também podem ficar à vontade, tá bom? Beleza, povo? Então a aula de hoje era isso. Tranquilo, fácil, de boas, leves. Alguma dúvida? De boa. Show. Não tenho dúvida, não. Pois eu vou aqui interromper a gravation.